eu sou a Inês Gaia e este é o meu podcast. Sejam muito bem-vindos à nave do autoconhecimento. Olá a todos, bem-vindos a mais uma viagem na nossa nave do autoconhecimento. E hoje, para apresentar o meu convidado, trouxe um livro que eu vou-vos dizer, eu adoro tanto este livro, este é mesmo meu, eu trouxe-o de casa e ele está assim num estado de que já foi comigo para todo lado, para viagens, que é o Cura-te, da psicóloga Nicole LePera. Não sei se vocês conhecem, sigam, ela é norte-americana, penso eu, e ela tem assim um trabalho incrível, assim numa linguagem super simples. Este livro é mesmo uma grande viagem, uma viagem de autoconhecimento, uma viagem às emoções. Então fica a minha sugestão da semana. Isto também para apresentar este homem incrível e referência em Portugal, que é especialista, eu vou dizer isto e vocês vão já adivinhar quem é. É especialista em inteligência emocional, autor best-seller, formador e palestrante. Ora, então tenho aqui quem? O Paulo Moreira. Paulo, bem-vindo. Finalmente. Finalmente. Eu tínhamos trocado nas mensagens. Já tínhamos trocado e já tivemos a oportunidade de conversar aqui um bocadinho Isso, e de nos sim, conhecermos foi melhor. Foi bom. E sabes que eu aproveito muito esta nave para trazer à nave as pessoas que me inspiram e que muitas delas muitas já conheço e muitas não conheço e tenho muita vontade de conhecer. Portanto, é sempre um ótimo pretexto para arrastar pessoas para a tua nave. Para arrastar pessoas, para nos conhecermos, para trocarmos ideias, para nos conectarmos. Por isso, olha, seja muito bem-vindo. Obrigado mesmo. É um prazer estar aqui. E tenho a certeza que vai ser assim uma mega viagem contigo no comando. Isto é assim, é a nave, mas quem comanda é cada convidado. Mas tens de ser o copiloto, que eu não sei como dizer esta nave. Eu sou uma copilota. Okay. Mas vocês levam-nos sempre por caminhos que depois quem ouve vai desbravando, não é? Então eu vou aqui fazendo de copiloto e trazendo algumas perguntas que eu imagino que as pessoas lá em casa que nos estão a ouvir gostariam de perguntar. É um bocadinho essa a minha, sabes? Okay. Assim, a minha cena. A tua cena. Minha cena. Vamos a isso. Então, olha, vou começar pela pergunta mais óbvia, não é? Tu que és especialista... Não, antes dessa, acho que ainda vou puxar aqui uma que é uma curiosidade minha. Tu tiraste psicologia também, não é? Sim. E porquê... Tu também tiraste. Também. Porquê a inteligência emocional? Ou seja, como é que o teu caminho foi dar aí? Olha, a minha primeira formação foi em gestão. Ok. E eu sou muito lógica e racional e comecei a trabalhar... Lógica e racional que eu acho que depois for ver atrás tive que me tornar assim, porque eu também, quando era assim criança, não geria muito bem as emoções da família da raiva, ou seja, explodir rapidamente. Se até tem um pouco a ver com isso. Quando eu conto a história, não costumo contar esta parte, mas cá também tem um pouco a ver com isso. Acho que é uma narrativa longa e que vamos juntando as pecinhas. Uhum. Depois, quando estive em gestão, trabalhei numa empresa e vi aquele que hoje em dia quase que se considera um clichê, que eram aqueles colegas que realmente tinham mais resultados e tratavam melhor as pessoas, lidavam melhor com elas, lidavam melhor com o stress, com a frustração, eram aqueles que tinham melhores resultados a todos os níveis, seja profissionais, sejam pessoais. E isso começou a inspirar um pouco, ou seja, se calhar a ideia não é ser um Spock, não é? Aquela ideia que eu tinha do Spock, do Star Trek, não é? Utilizando sempre a lógica. Então, se calhar, emoções são importantes, ou seja, saber lidar com as emoções, não apenas quase colocá-las na gaveta ou usar puramente a lógica. Então, comecei a estudar esta área, mas a tirar cursos de desenvolvimento pessoal, a ler livros, e entretanto parei-me com o livro, que grande parte das pessoas se deparam quando entram nesta área, Daniel Goleman, não é? Exato. Com o livro de Inteligência Emocional, e o subtítulo era Porque é que pode ser mais importante do que o QI? E eu, como é que isto é possível? Então li o livro, apaixonei-me, não existia nada em Portugal, na altura eu pesquisei sobre formações, encontrei uma outra formação dentro do meio académico e encontrei, o que era interessante era, nas formações que eu encontrava, a inteligência emocional era um subcomponente, percebes? Um módulo dentro de uma formação sobre outra coisa qualquer. Sim. Gestão de conflitos, inteligência emocional nos módulos. Mas isto parece tão importante. Mas tu já, nessa altura já tinhas tirado psicologia ou ainda não? Não, pois foi tudo ao mesmo tempo. Uhum. Então comecei a tirar formações nessa área, existiam 3 grandes certificações mundiais, fui tirar, entrei em psicologia ao mesmo tempo, então foi um caminho em paralelo. E depois, gostava daquela temática, comecei a pôr em prática na minha vida, comecei a ter resultados a todos os níveis, profissional era promovido na empresa onde eu estava a trabalhar, a nível pessoal também, e achei tão fascinante que
quis começar a falar sobre isto. Então dei um workshop em Lisboa pela primeira vez, tive 20 e tal pessoas, achava que não ia ter ninguém, convidei amigos para a sala não estar vazia. Correu super bem. Tive pessoas de empresas que gostaram muito, convidaram e depois começou muito um crescimento orgânico. E cheguei a um ponto, eu tinha a família, tinha a empresa que eu trabalhava muito, mais de 12 horas por dia, tinha este meu pequeno projeto, em que só colocava quase férias para essas formações. E tu nessa empresa onde trabalhavas como gestor? Eu geria carteira de empresas, lidava com pessoas, carteira de empresas. Ou seja, estavas a trabalhar na tua área de formação... De gestão. De gestão. Isso mesmo, multinacional, estava a trabalhar na área da banca e depois comecei, esta curiosidade começou a crescer e cheguei a um ponto em não conseguir ir a todas. Então tive de decidir e despedir de onde estava e entrei a 100% naquilo que faço até hoje. Para viveres o teu propósito. É isso mesmo, o meu propósito. E eu acho isto tão engraçado. Olha, chama isto comédia divina, que é tu começares por falar que em criança não gerias bem as tuas emoções e como... Eu tenho uma frase que já disse aqui várias vezes na nave, que é: as nossas dores vão se transformando nos nossos dons. São elas que nos levam a essa busca, não é? Quando nos falta algo ou quando temos uma dificuldade em alguma coisa, temos essa busca, não é? Tipo, é disto que eu preciso, e depois isso transforma-se naquilo onde tu tornas, sei lá, por entre aspas, um mestre naquilo, não é? Isso é muito giro, é transversal, por exemplo, na investigação, que é a área que eu por exemplo, tu foste para a Psicologia Clínica, salvo erro, e eu fui para a área da investigação e do ensino. E na investigação, há um nome em inglês que diz research, não é? Research, investigação, mas os investigadores quase todos fazem research. Exatamente. Que é alguma coisa sobre eles, sobre a sua vida, que os faz querer investigar aquilo. Que também agora é a minha linha de começar a investigar mais esta área das emoções e se calhar partir um pouco dessa narrativa, não é? Todos nós temos. É muito isso, sabes? Os psicólogos, os terapeutas, as pessoas que ajudam outras pessoas, eu acho que inconscientemente o grito é da nossa própria alma, não é? De nos ajudarmos a nós. E ao nos ajudarmos a nós, depois é natural transbordarmos isso, não é? Para fora. Faz sentido. Então, traz-nos lá, na tua perspectiva, o que é a inteligência emocional? O que é ter inteligência emocional? Não estava à espera dessa pergunta. Não tinhas dito que era a primeira, não era? Tinhas de perguntar. O que é? Porque é verdade, por vezes quando se fala do tema parece que sabemos, mas há várias definições. Exato. Há tantas definições. Inteligência emocional. Aliás, eu quando comecei a dar workshops, era muito giro, eu perguntava: quem daqui conhece o conceito? Vamos supor, eu comecei, a média tinha 50 pessoas em cada workshop, uma ou duas levantavam o braço. Era a curiosidade, como é que é possível haver inteligência emocional? Como é que isto... É quase um paradoxo, não é? Como é que isto existe, ambos? E hoje em dia é diferente. Uma ou duas é que não levantou o braço. Ou seja, já é um tema que já está muito mais conhecido. Há várias definições. Eu vou dar uma que gosto muito, Daniel Goleman, por acaso, que ele diz que é a capacidade de nós reconhecermos, isto é essencial, reconhecer as minhas emoções, entender as minhas emoções, a causa e a consequência, porque é que eu tenho esta emoção, qual é a consequência se eu não gerir esta emoção, e influenciar, neste caso, gerir as minhas emoções, influenciar com terceiros. Então é a capacidade de eu reconhecer, entender e gerir as minhas emoções, bem como reconhecer, entender e influenciar as emoções das outras pessoas. Então, tudo tem a ver com emoções, é esta capacidade de eu reconhecer que emoção é esta, entender onde é que ela vem, entender, podemos falar sobre isso, explorar esse ponto, entender as consequências desta emoção permanecer e fazer o mesmo com as outras pessoas, isto é ser emocionalmente inteligente. Ou seja, tem a ver, obviamente, primeiro contigo e tu reconheceres as tuas emoções, a causa e a consequência, mas, obviamente, também com o outro, porque ao tu te conheceres a ti, também automaticamente vais ter a capacidade de acolher melhor o outro. Sem sombra de dúvida, ou seja, tu entenderes, exemplo, pegar na raiva, que é uma emoção muito normal as pessoas experienciarem, não é? E cada vez mais. A raiva tem 3 grandes gatilhos. E esses meus gatilhos são os gatilhos de outras pessoas. Existe um padrão lógico da emoção. Um dos gatilhos é a percepção de injustiça. Pensa numa situação em que alguém foi injusto, raiva direcionada. Outro gatilho é, tu tens um objetivo e tu sentes uma interferência externa nesse objetivo. Tu queres atingir uma coisa e alguém te interfere nesse objetivo. Alguém se atravessa. Seja eu a conduzir, não é? Rage Road, não é? Fugir da estrada e alguém mete-se à frente, quer chegar lá. E a outra é a percepção que alguém está a abusar de ti. Quer te causar dano. Dano pode ser psicológico, físico ou emocional. E a raiva, a função, todas as emoções têm uma função. É isso que é fascinante. A função da raiva é
Tu, quando tens raiva, ficas com muito mais confiança, é preciso dizer coisas para as arrependes, muitas vezes, e com mais energia para quê? Para repor a justiça, se for uma percepção de injustiça, para remover o obstáculo, se for alguém interferido para o teu objetivo, ou para defenderes, se for uma percepção de abuso. Então é entenderes isso. E tu entenderes isso em ti, entendes do outro lado. A pessoa está com raiva porquê? Se está com raiva, em princípio é um destes 3 gatilhos. Eu fui injusto, eu estou a interferir com alguma coisa com esta pessoa, ela está a percepcionar que eu estou a abusar dela. Então, como tu disseste muito bem, há um entendimento melhor também do outro. E olha, agora estou aqui a lembrar, eu hoje estive aqui a almoçar com uma amiga minha antes de ir para aqui para o estúdio e queria trazer este tema que é, ela neste momento está com uma dificuldade relacionada com a raiva, que está a espelhar a raiva na relação dela com o seu companheiro, mas ela chegou à conclusão que aquela raiva é uma coisa muito antiga. Sim. É uma coisa muito antiga e tivemos a falar sobre isto e tinha a ver com uma coisa muito profunda, ou seja, ela sempre sentiu que era uma pessoa com muita raiva, ok? E eu estou a trazer este tema porque eu sei que há muitas pessoas que vivem num constante estado de raiva e que estão sempre a explodir com as pessoas ou que não conseguem realmente conter-se e estão sempre neste fogo, não é? É possível... ou seja, tu ficares preso numa emoção ou num lado negativo da emoção, não é? Eu já te ia perguntar sobre as emoções, se há emoções negativas ou positivas, não é? Já vamos lá, mas é possível ficar cristalizado numa emoção a vida toda e estares constantemente a projetar? Sim, tocaste bem essa cristalização, há um esquema quase disfuncional, fica um esquema programado na tua mente e tu reages mais facilmente. Eu vou dar um exemplo até nos traumas. Vamos supor que alguém está em contexto de guerra e de repente houve um estrondo e está habituado a ser alguma bala, etc. É o stress pós-traumático muitas vezes. Então quando, sei lá, fogo de artifício, houve o fogo de artifício e esconde-se de repente. Isso pode acontecer muitas vezes, quando nós somos, quase sempre, tu estás bem remontar à infância, há alguma coisa que aconteceu, vamos supor que alguém abusava muito de mim, seja psicologicamente ou não, e eu senti uma necessidade de desenvolver esta minha defesa. Então eu fico muito mais primado à raiva. O meu nível de tolerância perante as situações é muito menor. Então um pequeno gatilho, que para nós, pequeno depende, é subjetivo, mas para mim, para o observador de fora, aquele pequeno gatilho para aquela pessoa é muito grande. Este pode ser uma possibilidade. Outra possibilidade, que muitas vezes acontece, há a teoria das emoções secundárias. Uma emoção secundária é uma emoção que mascara outra emoção. Também é muito comum. Ou seja, e a raiva é muitas vezes a emoção secundária. Vamos supor que mágoa, vergonha, por exemplo, tudo o que seja mais doloroso, tudo o que seja mais de fuga ou de esconder ou de culpa, eu mascaro com a raiva. Porque é muito mais doloroso eu mostrar que estou com dor ou envergonhado e é muito mais projetado para dentro do que uma raiva que eu projeto para fora. Então muitas vezes isto acontece imenso, eu projeto a raiva perante as situações quando o que está por trás, a chamada emoção primária, é outra emoção. Então por vezes há uma terapia muito boa, que é a terapia focada nas emoções, em que se tenta perceber qual é a emoção que está a proteger, a secundária há quem chama a emoção de proteção, qual é a emoção que está por trás. Então pode também ser isso, alguma dor e que está a mascarar com a raiva. É muito interessante e pronto, e agora estou aqui a pensar neste caso específico, faz muito sentido, não é? Às vezes até a própria sensação de rejeição que sentimos, não é, em crianças em relação às pessoas que estão mais próximas, pode desencadear essa raiva. Aquela máscara, porque é muito diferente. Ou seja, eu demonstrei parece que é um pouco a fraqueza, é tal. O lado fraco, eu estou em dor, não, eu estou com raiva, eu tenho raiva da sociedade, ou do mundo, ou daquela pessoa, que é uma emoção muito mais quente, muito mais da ação, e que a percepção das outras pessoas é diferente do que a dor, e a minha percepção de mim próprio também, não sou fraco, ok? Aquela pessoa é que me está a fazer alguma coisa, eu quero me defender. Certo. E eu não toco naquela emoção, eu deixo ela lá fechada. Pode também ser isso. Paulo, eu tenho aqui uma crença, né? Isto é uma crença minha, confesso, de que, por isso é que eu acho que tu estás a fazer um trabalho precioso, porque eu acho que a nossa sociedade, não sei se culturalmente, se isto é algo cultural, mas que nós somos muito imaturos emocionalmente. Sim, é isso. Sabes, eu queria muito trazer este tema aqui para a gente viajar um bocadinho e partir, porque isto é, na tua perspectiva, o que é que eu sinto muitas vezes? Que nós somos crianças em corpos de adultos, ou seja, nós somos crianças a gerir as nossas emoções num corpo de adulto, e há pessoas que aos 40, aos 50 anos estão aqui a fazer estas zaragatas e coisas
com muita inconsciência das suas próprias emoções, não é? Sim. E por isso é que também se vive muito nas relações, quer as relações de trabalho, quer as relações conjugais, numa constante projeção, não é? A vítima, o agressor, Sim. as discussões, quem é que ganha, quem é que É o tem mundo a mais preto e razão. branco, é isso mesmo, o mundo a preto e branco. Não é? É isso. O que é que tu sentes sobre isto da imaturidade emocional? Eu gostei desse termo. O meu grande propósito, já agora, é aumentar a literacia emocional em língua portuguesa, é o meu grande propósito, e somos muito iliterados. E eu faço experiências. Eu vou-te dizer que já fiz 2 vezes isto. Tive no Zoom, por exemplo, uma vez eu tinha 100 pessoas e outra 300, e pedi para, ok, vocês têm 30 segundos para escreverem o máximo de emoções que vocês conhecem. Começa já. E as pessoas, depois quando acabassem, quando eu dissesse 30 segundos parou, isto no Zoom, carreguem no Enter. Isso. E depois eu estive a contabilizar de forma transversal, geral, logicamente, mas o número de emoções mais frequente. Logicamente, existiam pessoas que... Há pessoas que escrevem mais depressa do que outras, essas variáveis todas, e houve pessoas que escreveram 10, 12 emoções, mas o número mais frequente de emoções eram 3. As pessoas só conseguiam nomear 3 e muitas nem nomeavam emoções. Em 30 segundos. Umas nem eram emoções, punham comportamentos, gritar, bater, isto não é emoção, isto é comportamento. Há muita iliteracia. 3 emoções. Eu até costumo dizer uma coisa que eu já digo nas minhas formações, parece uma piada, mas não é. Eu tenho uma amiga minha que é professora de Psicologia na Universidade de Lisboa e eu contei-lhe deste estudo, esta minha experiência que fiz. E ela trabalha com adolescentes. E ela diz, Paulo, para mim os adolescentes não sabem 3 emoções, sabem apenas 2. Que é o estou bué da bem e o estou bué da mal. É isso. E quem está de fora, qual é o mal? E já me têm perguntado isso, Paulo, e qual é o mal de dizer bué da mal? Ou seja, estou triste, estou ansioso, estou angustiado, estou deprimido. Qual é o mal? Faz toda a diferença. Porque uma emoção são 2 grandes coisas. Quando tem informação sobre algo, por exemplo, a raiva, este exemplo que eu disse, a raiva é diferente da irritação, que é diferente da frustração. As pessoas confundem muito essas emoções. Por exemplo, então a raiva diz uma coisa, a angústia diz uma outra, a frustração diz uma outra, a irritação diz uma outra, e cada uma delas leva uma tendência comportamental diferente, tem uma função diferente. Se eu disser, estou bué da mal, o que é bué da mal? Se eu não entendo o que a emoção me está a dizer, como é que eu me ligo a essa emoção? Como é que eu faço alguma coisa em relação a essa emoção? Então o que eu digo é que somos muito iliterados. Eu gostei da tua parte, somos muito imaturos. É que depois esta literacia leva a essa imaturidade. Porque depois não reconheço as emoções, que é o primeiro passo que eu contei, não entendo as emoções, que é o segundo passo, e se eu não entendo, não consigo gerir. Nós não conseguimos controlar ou gerir aquilo que não compreendemos. Claro. E depois tornamos imaturos, como tu disseste. Então falta muito falar sobre emoções, entender as emoções, para depois nós ficarmos mais maduros com as nossas emoções. Sem dúvida. E depois também não conseguimos sequer ser empáticos com as emoções do outro, não é? Nem compreender uma reação mais efusiva, é logo... E além da imaturidade, existem os mitos sobre as emoções. Sim. Estas crenças que tu disseste. Eu tenho crenças, por exemplo, demonstrar emoções é sinal de fraqueza. Imagina, se eu tenho essa crença enraizada e sou pai ou sou mãe, um filho meu que demonstra uma emoção és fraco, pá, engole essa emoção. E é daí que nós vimos. Portanto, nós estamos a partir essas estruturas. É isso. Não é? Esses mitos. E até te vou perguntar mais mitos, não é? Porque para as pessoas também poderem identificar, tipo, ok, eu penso assim, ou eu pensava assim desta forma, e desconstruir. Porque realmente, por isso é que eu te disse da questão da imaturidade ser também uma questão cultural. Não é? Porque nós vimos desse lugar de os homens não choram, por exemplo. Não mostram emoções porque isso é sinal de fraqueza. É isso mesmo. E isto é uma coisa, é uma carga muito grande que nós estamos agora a tentar... Olha, as pessoas que eu recebo, por exemplo, em trabalhos, em cursos, em retiros, vêm muito nesse lugar de eu quero um espaço para poder, chorar, para poder gritar, para poder aceitar que eu também sou isto tudo. Imagina, e quando eu digo, e é mesmo paradoxal se pensares bem, se eu digo assim, ok, sentir emoções é sinal de fraqueza, ou expressar emoções. As emoções são um processo muitas vezes automático. Então imagina uma criança que está triste, ela não consegue evitar sentir a tristeza e depois, como acha, porque o pai ou a mãe diz à sociedade que sentir a tristeza ou expressar é mau, eu vou sentir a chamada meta-emoção, uma emoção sobre uma emoção. Então eu vou sentir culpa ou vergonha, estás a ver onde é que isto depois vai ligar, por sentir essa emoção. Pois muitas vezes é mais caro que uma terceira. Isto é super complexo e dá-nos cabo da cabeça. Então temos de ter muito cuidado com isso, porque a forma como nós sentimos as emoções e gerimos tem muito a ver com a crença que eu tenho sobre as emoções. Então também ir à raiz das crenças, como disseste, neste caso chama-se dos mitos das emoções, também é muito importante. E há vários, como tinhas dito, há vários mitos. Por exemplo, as emoções negativas são más e destrutivas. Ou se eu sinto uma coisa, então é verdade. Isto também existe.
Isto é também perigoso, e na psicologia tu sabes, é o chamado raciocínio emocional. Se eu sinto uma coisa, pode ser por várias coisas. Agora, eu sinto que sou idiota, eu sinto que não mereço, logo é verdade. Não. Então há vários mitos. E há mitos depois extremados, que é uma vida bem vivida, é uma vida com emoções extremas. Então eu vou ser uma pessoa que arrisca muito mais, eu estou no relacionamento, isto não me dá felicidade ali, paixão ali a montes, eu vou sair daqui. Cada mito tem depois as suas consequências. Existem muitos mitos na nossa sociedade, nossa portuguesa e sociedade ocidental em geral. E esses mitos que tu trazes parece que são quase tipo taxativos, tipo, parecem, as pessoas acreditam naquilo como verdades absolutas, não é? Como a crença é isso. Super, exato, é super limitante. Tu vais experienciar uma coisa, depois de repente fazes uma avaliação sobre a coisa, que é isto é bom, isto não é bom, isto faz, isto não se faz. Depois, consoante as normas, eu depois vou experienciar outra coisa perante isso. Então eu ando com uma emoção reprimida, com uma meta-emoção que não me faz jus, eu escondo uma emoção, depois mascaro com uma secundária. E o que é interessante? Quando nós permitimos, e tu sabes isso muito bem, e para quem lá está-nos a ouvir e não sabe isso, quando nós permitimos experienciar a emoção, ela tende a dissipar-se mais rapidamente, porque a função da emoção é transmitir-nos algo. Eu dou sempre a metáfora do carteiro. Imagina um carteiro que chega ao pé de ti com uma multa, não é? Eu tenho uma multa para ti, a Inês, está aqui a multa, e tu dizes assim, a multa é a metáfora para a emoção desagradável, não é? E eu digo assim, vai-te embora, não gosto de multas, vai-te embora. E nós corremos com o carteiro. A minha pergunta é, será que tu não vais pagar essa multa? Claro que vais pagar, e com coima. E a função dele é dar-te a carta, ou seja, imagina, ele é despedido se não te der a carta, então está-te sempre a bater à porta, a chatear-te. E quando tu abres a porta, é desagradável abrir a carta e ler a multa, é desagradável, mas o carteiro vai-se embora. E é por isso, é um dos motivos, que existe uma assimetria entre a temporalidade das emoções negativas e positivas. As negativas perduram muito mais, muito pela esta resistência, não aceitação, e as positivas, eu gosto de sentir as positivas, em regra, e elas dissipam-se mais facilmente. Claro. Eu costumo, quando às vezes estou a falar com os meus amigos ou com os meus alunos, quando estamos aqui naqueles momentos, por exemplo, eu trabalho com muitas mulheres. As mulheres têm uma fase do seu ciclo, que é a fase pré-menstrual, onde as emoções, Sim. os químicos no cérebro começam a serotonina baixa, enfim, há muitas coisas que acontecem hormonalmente e que faz com que venham muitas inseguranças, venham muitos medos, E eu costumo dizer, olha, nessas fases nós temos que imaginar que somos como um rio. E esse rio, é como, as emoções são tipo um rio, ele vai passando, vai passando, vai passando. E nós vamos ter que, o autoconhecimento entra aqui muito para fazer este treino de sermos observadores do que se passa cá dentro, né? E irmos aumentando a nossa perspectiva para que já não nos sejamos afogados pelas nossas próprias águas. Faz sentido esta metáfora, esta ideia? Faz todo o sentido. Aliás, nós quando distanciamos com segurança e não ficarmos frios e isolarmos. Exato. Mas o distanciamento como observadores. Eu gosto do observador. É por isso que nós também somos, em regra, melhores a dar conselhos a outras pessoas do que a nós próprios tomar esses conselhos. Claro. Estamos envolvidos, estamos, digamos, na água, não é? Exato, Tenta ali ir àquela... a afogar-nos. É isso. Tenta fazer isto, mas não estou a conseguir pensar direito. Nós estamos a observar-nos a nós próprios, estamos a tentar combater nós próprios dentro da emoção. Mas é um treino, ou seja, nós podemos treinar, é isso que tu fazes com os teus alunos, não é? Sim. Fazê-los treinar nas suas próprias emoções para ter este músculo, não é? De não me deixar afogar, sentir, viver, mas não ficar apegado. Não é? É isso. Aliás, o nome até da minha marca é Treino e Inteligência Emocional. Exatamente. É preciso treinar e tu sabes, este tipo de competências não é apenas falar. Não. Todos nós sabemos que não devemos responder a quem. Todos nós sabemos, devemos respirar fundo e fazemos isso. Se nós não colocarmos em prática nos momentos quentes, aliás, há investigação que mostra que o treino em situações chamadas frias, em que eu estou distanciado, imagina aqui, olha, cada vez que alguém disser alguma coisa, para e respira fundo. O treino é muito pouco eficaz em situações frias dentro das situações quentes. Então, uma das formas de treino mais eficaz, mas difícil, é treinar nas situações quentes. Yeah. Okay? Sim, mas para isso tu já tens que ter muita consciência. Claro. Não, isso é um passo final. Tens de ter passo a consciência, tens de ter o treino frio também. Mas eu acredito, por exemplo, quando os teus alunos estão a fazer o treinamento contigo e estão a viver a sua vida, obviamente, paralelamente, é mais fácil porque, não é? Tens aquele acompanhamento, entre aspas, e tu lembras-te, não é? Só que às vezes, tipo, os cursos acabam, a malta volta para a vida. É isso, mete na gaveta, o dia, como seja, a vida acontece. A vida acontece, mas é como um ginásio, não é? É um músculo, tem que se treinar. E há pouco estávamos a falar dos mitos, e há uma coisa muito importante nessa consciência, tu sabes isso, há muita informação,
e contra-informação, informação não fidedigna. E eu estou-me a lembrar disto porque há 2 dias apareceu no Instagram uma pessoa a falar sobre emoções, mas de forma incorreta. E depois isso, e a pessoa tem muito alcance. Isto é mau, porque se eu aprendo informação de forma incorreta sobre as coisas, eu vou aplicar erradamente. Eu vou dar 2 exemplos rápidos. Um exemplo que eu vi era a pessoa dizer que a cobardia era má, porque a cobardia era não avançar. O que era bom era o medo, porque o medo fazia-nos avançar. Isto é uma informação incorreta, ou seja, porque a cobardia é comportamental e a cobardia é tu ficares paralisado com o medo e não avançares, correto. Mas o oposto da cobardia é a coragem. Ou seja, o medo faz sempre a mesma coisa. O medo é uma resposta a uma ameaça e a tendência comportamental é proteger-te, ou a tendência de evitar. Mas imagina, tu sentes medo perante uma situação, tu podes evitar, tu podes aproximar-te com cautela, tu podes fazer várias coisas. Então tu sempre, ou seja, dentro da cobardia tens sempre o medo. Só que a cobardia é a não ação desse medo e a coragem é a ação desse medo. Ou seja, a coragem tem que ter medo. A cobardia no fundo é um comportamento e não uma emoção. Sim, e a ideia era, ok, cobardia não, sente medo. Ok, mas isto não me diz nada, sente medo e eu faço o que é com o medo? Ok, outro exemplo que eu dei foi, lembras-te, tu disseste que ias depois perguntar sobre as emoções boas e más, ou positivas e negativas. Sim. Nós agora estamos a começar a desenvolver jogos também, mais jogos, para fomentar esta literacia emocional. E eu estive a fazer uma pesquisa de mercado e encontrei um jogo criado por psicólogos. Eu abri o jogo e aquilo era, tu tiravas uma carta e consoante a carta tu avançavas casinhas. E tu quando chegasses ao fim dessas 10 casas, com um peãozinho, tu ganhavas o jogo. E depois eu tirei uma carta, era amor. E o amor fazia uma pergunta qualquer, e depois, ok, amor é uma emoção boa, andas 4 casas, parabéns. E depois eu tirei a carta da raiva. Anda 3 casas para trás, porque a raiva é uma emoção má. Isto para as crianças. Então quase está a perpetuar aquilo que estavas a dizer. A raiva não é má. A forma como gerimos, a sua intensidade, o nosso comportamento perante a mesma, aí é que pode ser disfuncional. E é isto que temos de ter cautela. Então o conhecimento já também carregado de informação que por vezes não me é fidedigna, não é positiva para mim. E é o que tu dizes, é essa literacia. Isso. Não é? Porque os jogos e as ferramentas, não é? são feitos por pessoas, não é? E sim, essas pessoas também têm as suas crenças, não é? E às vezes as crenças ficam ali impressas, espalhadas, espalhadas e depois passa ao próximo. E passa para a próxima geração, não é? Que vai aprender aquilo. Então, agora tocando nesse ponto das emoções boas e más, eu acho que isto, para quem ouve este podcast, eu acho que já é uma coisa, acho que o público que me ouve já é uma coisa, toda a gente já pelo menos já começa a entender, não é? Que não há emoções boas ou más. Há emoções, somos seres humanos, logo somos seres emocionais. Sim. Tu avalias negativamente uma emoção por 2 grandes coisas. A primeira, e a principal, é pelo desconforto que a emoção te faz sentir. A dor, por exemplo, a angústia, a tristeza, a raiva, a frustração é má porque eu não gosto de sentir. Então eu coloco o rótulo mau. Nós somos muito bons a colocar rótulos, é o mundo a preto e branco. Disseste muito mal, ele é vilão, ele é bom. Isto é mau, isto é bom. É muito isso. Então, primeiro isso. E segundo, pelo resultado que aquela emoção costuma dar. Imagina, o medo muitas vezes, eu recordo do medo daquela pessoa que eu não fui falar, daquela proposta que eu não aceitei. Logo, esta emoção foi má para mim, porque se não fosse aquela emoção, a minha vida era diferente. Ou, eu lembro-me quando gritei com alguém e disse uma coisa que a magoei, porque eu estava a sentir raiva. Logo, a raiva fez-me fazer isto. Então eu avalio se é bom ou má com base de como eu me sinto com a emoção e o comportamento que eu me lembro que essa emoção me fez ter. Mas a emoção é uma emoção, como tu disseste. Sim. Ou seja, a emoção, no fundo, também é uma energia, não é? E ela vem-nos trazer notícias sobre nós, não é? Ou seja, há um valor em cada emoção. É isso. Ou seja, Inês, tu sem emoções, tu sabes isso, mas quem nos ouve, sem emoções era pior. Por vezes dizem assim, se não tivesse emoções ou certas emoções era pior. Então vamos lá desenvolver. Um exemplo que eu dou é, imagina que tu estás num local de trabalho e alguém pede para fazer uma coisa que é dela. Imagina, nós trabalhamos 2 e tu chegas ao pé de mim, Paulo, faz-me lá isso. E eu estou super carregado e tu andas aí folgadíssima. Imagina, e são os 2 colegas. E eu, por ser passivo, por ser demasiado empático, etc., eu digo, está bem, sim, eu faço o trabalho. E eu fico ainda mais sobrecarregado e começo a falhar no meu trabalho. No dia seguinte chegas ao pé de mim, Paulo, olha, safa-me lá outra vez. E no outro dia a mesma coisa, A emoção provável que eu vá sentir é a raiva. E a raiva diz-me, espera aí, isto não é justo, a tal história, isto não é justo. Diz-me basta, defende-te, ok? Ou ela está a abusar de ti em termos de trabalho. Defende-te. Agora, tira a raiva da equação. Como é que será a nossa interação daqui para a frente?
continuas tu a abusar de mim. Se eu não sentir raiva, se eu não sentir os gatilhos que levam à raiva, tu faz isto, Paulo, está bem, faz isto, Paulo, está bem. E eu fico cada vez mais para trás e a falhar. A raiva é basta, Inês. Agora... Parece aqueles filmes de ficção científica dos robôs, sim, sabes? Daqueles humanos que já são já não são completamente humanos e então é assim, é essa apatia. É isso. Não sentes nada. E que ele continua e continua. Fazem piloto automático. E o abuso continuava. Ou seja, agora, o problema é sempre assim. Há uma frase, não me recordo do autor, que é: sentir raiva é fácil. Agora, sentir raiva com a pessoa certa, no momento certo, no lugar certo e com a intensidade certa é que é difícil. Na primeira vez que me pediste e eu defini barreiras saudáveis e dizer: Inês, eu estou sobrecarregado, não te vou conseguir ajudar, peço desculpa. Isto é a utilização da raiva, que eu processo já em justiça, no momento certo. Agora, ao fim de 2 semanas disto, que eu já não aguento mais, e chego ao pé e é sempre a mesma coisa. E isso é que é mau. E depois eu vou avaliar, eu não devia ter sentido raiva, porque é que eu fui fazer? A raiva era boa. Depois vem a culpa. Depois vem a culpa, boa. Não tem emoção. É o jogo. É o jogo. Mas a raiva foi boa ali, a raiva não é boa, é passado 10 dias, tu não gerires a raiva e suprimires. É isso que temos que entender. É isso que é a inteligência emocional. Isso, não é? Sim, é isso mesmo. Aprender a ter essa sensibilidade, qual é que é o momento certo, não é? E reconhecer já, naquele Isso primeiro mesmo. momento, o que é que eu estou a sentir, o que é verdadeiro. No fundo é verdade, é viver em verdade, não é? Connosco e com os outros. Gostei, é isso. É essa consciência e essa honestidade, essa verdade. Sim. Exatamente, porque nós muitas vezes também, nesta coisa cultural de agradar os outros, sim. não é? Sempre primeiro, e nós ficamos lá para trás, também é muito cultural, não é? A menina boazinha, o menino bonzinho, Sim. o dizer sim senhor, o ser agradável, o estar de sorriso na cara, não é? Que hoje em dia é um bocado... No fundo, eu acho que todos buscamos essa autenticidade de novo em nós, e é isso que buscamos no outro também. Sim, e como disseste muito bem, mas isto ainda vem muito carregado com culpa. Cada vez que eu digo um não, Claro. eu sinto-me culpado. Claro. Dizer não sem sentir culpado é muito difícil. É. Porque é isso, parece que estás a dizer não à pessoa e parece que estás a pôr ti em primeiro lugar e qual é a pôr em primeiro lugar, mas és melhor do que as outras pessoas e começa isto a vir tudo ao de cima. E atenção, e na nossa cultura nem sequer é assim tão drástico. A nossa cultura situa-se entre coletivista e individualista. Estamos, se calhar, ali a meio do polo, se calhar agora a ir mais para individualista. Sociedades coletivistas ainda é pior. Por exemplo, em sociedades coletivistas, por exemplo, o Japão, vamos assumir, se tu mostrares orgulho, é visto de forma negativa. A pessoa sente orgulho de um feito. O indivíduo não pode estar acima da sociedade. Tu aqui, alguém que sinta orgulho, se não for orgulho arrogante, há 2 tipos de orgulho, tu até admiras a pessoa pelo que ela conseguiu, pelo indivíduo. Ou seja, nessas culturas o peso é ainda maior. Tanto nós sabemos que pessoas tiram a própria vida com a vergonha muitas vezes social, pela honra. É uma coisa ainda mais extremada que a nossa aqui. Mas continua a ser pesado aqui. Sim, sim, sem dúvida. Por isso é que é tão interessante também ires a culturas completamente diferentes da tua e perceberes como tanta coisa nasce realmente no ADN de uma sociedade, de uma cultura. Sim, existe, acho que é os Kaluli, que são uma tribo, e os Kaluli expressam abertamente sobre a raiva e a frustração, ou seja, abertamente falam e é socialmente aceito. Existe outra cultura, Igloo, em que quem demonstra frustração ou raiva abertamente é excluído do grupo, por exemplo. Então existem diferenças brutais culturais em que a emoção como disseste há pouco, dentro da crença, dentro da sociedade, vai fazer com que a forma como eu sinto a emoção e expresso e o que eu vou sentir a seguir vai ter consequências completamente diferentes. Isso é super interessante. Olha, eu queria trazer mais um tema para aqui que eu acho super interessante e que tu já falaste sobre ele, que é sobre a positividade tóxica. Sim. Isto é um tema. E agora com as redes sociais eu acho que é um tema que de repente ficou também assim muito maior, porque tudo ficou maior, não é? Ganhou outras dimensões e outros contornos com este acesso, não é? Às partilhas. O que é isto da positividade tóxica? E eu acho que o ser humano anda muito nos extremos, não é? O tal mundo a preto e branco. E isto acontece muitas vezes, e na sociedade, até, sei lá, temos políticos, etc., andamos sempre de um extremo para o outro. E nas emoções é a mesma coisa. Eu de repente estou num extremo, em que vamos supor, eu estou insatisfeito, faço tudo pelos outros, etc. De repente eu começo a olhar mais para mim, eu quero estar bem e passo para o extremo. E o extremo positividade tóxica é nós queremos estar bem, custa o que custar. Em que eu vou maximizar o meu bem-estar de forma cega. E quando eu estou nesta positividade tóxica, em que quero estar bem, custa o que custar, eu posso me tornar menos empático. Por exemplo, há uma coisa muito interessante que há autores que estão a estudar e que têm uma teoria que cada vez que nós somos simpáticos para alguém, simpático sabes que é diferente de empáticos, vamos supor que estás em dor
Eu digo, oh Inês, isso vai passar, há coisas piores, etc. Isto é simpatia. Eu não me conecto com a tua dor. Há autores que defendem que eu estou a fazer isto não para te ajudar, mas para me ajudar a mim. Porque eu não quero entrar nesse desconforto. E o que os estudos mostram é, quanto maior a emoção positiva experienciada pela pessoa, menos empática eu me torno, porque a emoção positiva faz-me querer permanecer nessa emoção. Eu quero permanecer feliz, contente, eu não vou mergulhar nessa dor, então rejeito mais. Isso pode acontecer. Pode acontecer eu também ficar menos fechado, ou mais fechado, digamos, para tudo o que seja feedback construtivo de mim. Então eu fecho mais na minha bolha, acho que sou maior, faço tudo bem. Seja outras pessoas que me dão um feedback construtivo é inveja, depois eu uso logo estes termos, é invejosa, quero o que eu quero. É muito isso, não é? Coisa é inveja. Sim. Fala mal, tem inveja. Não, ouve lá o feedback, o que é que a pessoa está a dizer? E descarta se não for realmente necessário, mas ouve, integra. Ouve, vê os padrões das pessoas que dizem que é muito importante. Então, esta ideia, começarmos sempre bem custo gostar, tem reais consequências e em termos emocionais também. Há um conceito que é hemodiversidade, que mostra, hemodiversidade, como o nome indica, é diversidade emocional. As pessoas que experienciam uma panóplia de emoções mais diferenciadas ao longo da sua vida tendem a ter um maior bem-estar psicológico e emocional em comparação com aquelas pessoas que querem estar sempre bem. Faz muito sentido. Pois no faz. fundo é deixares o fluxo da vida acontecer naturalmente. Natural, Não é? até porque é uma máscara. Nós não estamos sempre bem. Houve um estudo muito giro, não sei se já ouviste falar deste estudo, mas é super interessante, que foi pegarem metade de participantes e induziram a ideia, a crença, que a felicidade era a melhor coisa que eles podiam obter. Chamaram, maximizaram a felicidade. Imagina, sentavas e de repente durante meia hora faziam-te uma apresentação, isto tudo muito, olha, deves estar feliz, quando estás feliz vives mais, quando estás feliz, e dados também concretos, quando estás feliz isto acontece, isto acontece, isto acontece. Tens de estar feliz sempre, ao máximo, tens de estar sempre, sempre feliz. O outro grupo não foi dito nada. Ambos viram um vídeo que induziam emoções positivas. E no fim mediram a satisfação das pessoas. O que é que notaram? Aqueles que induziram que a felicidade era a melhor coisa que podiam ter, estavam mais insatisfeitos. Ok. E porquê é que isto acontece? Porque nós comparamos com as nossas expectativas. Ou seja, estás a ver um vídeo positivo e tu de repente em vez de estás como disseste a fluir, a experiência é positiva, aqui não tem tanta piada, aqui tem um pouco mais, aquelas pessoas achavam que deviam estar sempre bem. Dizendo, porquê é que eu não estou ainda mais feliz a ver este vídeo? Qual é o problema que eu tenho? Porquê é que eu não me sinto mesmo bem neste momento? Então eu comparo com a expectativa e depois leva, como tu sabes, quando a expectativa não cumpre com a realidade, eu fico ou desmotivado, ou desiludido, ou frustrado, ou insatisfeito. Então eu começo a experienciar emoções negativas porque eu não atingo a minha expectativa. Há muitas pessoas presas nisso, sabes? Isso. Há muitas pessoas nesse lugar de estar sempre em busca dos picos, do máximo, da felicidade, e depois quando não está tudo lá em cima, está tudo muito mal, ou não tem graça nenhuma, ou então é um grande drama. Isso há um termo que é o sensation seeking. Eu procuro sensações fortes, como tu dizes. E depois tudo o resto é uma nulidade. Então, mais uma vez, nós nem reagimos às situações. Reagimos sempre, como tu sabes, às expectativas que temos criadas das situações. Então, a positividade tóxica é isso. Eu quero estar sempre bem, é impossível. E depois eu fecho-me para as outras pessoas que eu não quero entrar na dor. É uma máscara. Eu conheço algumas pessoas, e se calhar tu podes partilhar dessa experiência, aquelas pessoas que parece que estão sempre naquele patamar máximo de felicidade, sempre com um sorriso rasgado, está tudo bem. Quando lidam com uma frustração, o que é que acontece? Cai tudo. Cai tudo. Cai a máscara. Cai a máscara, porque há um conceito muito importante que é, quanto mais, é a chamada era do conforto, nós vivemos na era do conforto, quanto mais conforto ou positividade nós tentamos estar, ou viver, menos preparados ficamos para o desconforto. Uma das estratégias de gestão de stress é a inoculação de stress. É eu experienciar pequenos momentos de stress. Se eu tento evitar o stress, quando o stress surge, eu magnifico aquela situação. Então, mesmo por esse aspecto, eu vou ter sempre uma vida que vou estar triste e frustrado, e se eu quero estar sempre aqui, eu vou enfrentar muito pior quando essas situações acontecerem. Claro, claro. Temos muito a aprender, Sim. é o que eu sinto. Eu sinto que assim, coletivamente estamos a gatinhar ainda, né? neste espectro, né? do caminho que temos ainda por fazer. É. Então, olha, Paulo, para fecharmos aqui a nossa viagem, que ainda dava pano para mangas, o que é que para ti seria o início de um treino consciente de inteligência emocional? Como é que podemos começar a desenvolver mais esta capacidade? Tu tocaste bem no tema da autoconsciência. Já naquela definição que eu dei do Goleman, é reconhecer as emoções. Então, primeiro tu deves reconhecer. Ou seja, como é que tu sentes as emoções no teu organismo?
Ou como é que tu consegues identificar as emoções? Por exemplo, raiva. Como é que eu sei que estou a sentir raiva? E para isso precisa de literacia emocional. Imagina, tu para aprender uma língua, a reconhecer a língua, os caracteres, tens que aprender o idioma. Então o primeiro passo é a literacia emocional. Por exemplo, o que é raiva, como é que a raiva surge, qual é a diferença entre raiva, frustração e irritação. Entender essas nuances. E depois de entender essa literacia, comecei a identificar em ti. Ok, eu estou a sentir isto. É o quê? Eu sinto que a pessoa está a ser injusta. No nosso exemplo, porquê é que eu estou a sentir uma emoção desconfortável? Por vezes começamos assim. Porquê? Porque a Inês estava a fazer isto. Isto é injusto, deve ser raiva, é direcionado à Inês. Ok. E depois entender isto, a causa e a consequência. A consequência é, e se eu não gerir esta emoção? A tal história. Imagina uma pessoa que começa a treinar isto. Tu começas-me a pedir trabalho, eu sinto-me injustiçado, sinto raiva. E é o primeiro ou o segundo dia. Eu não deixo passar 10 dias ou 15. E depois eu penso, e se eu não gerir esta raiva, o que é que pode acontecer? Pode acontecer isto. Ok, então se calhar é melhor fazer alguma coisa. E com base nisso, começar a fazer gestão emocional. E a mesma coisa para as outras pessoas, mas o primeiro passo é sempre este. Literacia emocional e aprenderes a reconhecer as tuas emoções e entender toda esta mecânica. E isto é um trabalho, como tu sabes, não é... Eu sento-me, ok, vou dedicar aqui uma hora a ler isto e vai fazer. Isto é um processo, não é um produto. É até ao fim da nossa vida. Não é um evento, não é? Não é um evento. É um caminho, não é? É um caminho. É isso. E vamos aprendendo e vamos evoluindo, mas quando estamos nesse caminho já ficamos realizados e satisfeitos porque estamos a dar os passos corretos para. E depois gerir as expectativas que eu não vou, a partir da manhã, não deixar de sentir insatisfeito, indignado e irritado com as coisas. Até porque se começar a não sentir, é problemático. Nós devemos sentir. Exatamente. Agora é saber sentir, saber estar, saber gerir, isso é que é importante. E é um caminho para a vida. É um caminho para a vida, é isso mesmo. Paulo, que maravilha de missão, que, a sério, é mesmo assim, já sabia que tu eras a referência cá, mas assim, eu honro muito, muito, muito o trabalho que tu estás a fazer, tão sério, tão profundo, e com essa humildade também toda. Obrigado. E essa empatia. Obrigada por teres vindo. Obrigado, é um prazer. Mesmo. Obrigado. Foi muito, Obrigado. muito bom ter-te cá. Obrigado. Obrigada por todo o teu contributo e por estas pílulas de consciência para a malta agora processar. E parabéns pelo teu trabalho. Obrigada. Obrigada também. Obrigada a vocês também aí em casa. Espero que tenham gostado desta viagem, da viagem desta semana. E é muito sobre isto. As emoções são mesmo um mundo e são o nosso mundo. Então, quanto mais estudarmos sobre elas, mais nos aprendemos a conhecer também. Então, ficam aqui estas dicas preciosas do Paulo. Vemo-nos para a semana. Até já.